Olá, fala Fundão, vem comigo para a gente estudar Brasil, Brasil Colônia, revoltas coloniais. Hoje a gente vai falar da revolta de Beckman, que acontece no Maranhão, lá no século XVII, ok? Eu tô com as minhas anotações para variar, eu acho sempre importante, e elas vão acontecer, essas manifestações que demonstram insatisfação contra ali alguma liderança, alguma questão na colônia, na América Portuguesa, no ano de 1684 e 1685, ok? A gente divide basicamente as revoltas coloniais em dois tipos, né? As revoltas nativistas e as revoltas separatistas. As separatistas, como o próprio nome diz, quer separar a colônia ou parte dela da metrópole portuguesa, de Portugal. Destaque para a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e nos vestibulares em menor proporção a Conjuração Carioca, ok? A gente vai falar sobre as revoltas nativistas, especificamente uma delas, a de Beckman. E o que são as revoltas nativistas? São as revoltas que o objetivo é uma insatisfação local ou até mesmo contra autoridades representativas da coroa, mas não contra o rei, não objetiva rompimento, separação da colônia em relação à metrópole que é Portugal, ok? Enfim, os irmãos Beckman, senhores de engenho, proprietários, lá no Maranhão, em São Luís, eles se revoltam contra os jesuítas e contra a Companhia de Comércio do Maranhão e do Grão-Pará, ok? Eu quero destacar duas coisas importantes. Primeiro que as principais praças ali da cana-de-açúcar é o Recôncavo Baiano e Pernambuco, não é? E quando a gente fala das capitanias hereditárias, a gente destaca até mesmo São Vicente, do ponto de vista do povoamento. A cana-de-açúcar não deu muito certo lá, porque é mais o Nordeste, o solo de Massapé, e a gente destaca Recôncavo Baiano e Pernambuco, não é? O Maranhão vai ter, como o próprio nome diz aqui, senhores de engenho fazem parte dessa revolta, mas em menor proporção. Se a gente for parar para pensar assim, uma reflexão sobre a capitania do Maranhão, ali até mesmo no século XIX nós vamos ter também a produção de algodão muito significativa, mas a economia girava também ao redor, em torno das drogas do sertão, do extrativismo, não é? O Grão-Pará ali faz parte, aquela região toda. Pois bem, e aí, Tiago, o que tem a ver? Pois bem, eles não recebem a quantidade que eles julgam necessário, que eles precisam de mão de obra escravizada, que oriunda da África, não é? Migração, um fluxo migratório de escravização, violento, né? E eles vão tentar escravizar a mão de obra indígena. E aí a companhia de comércio não manda a quantidade de escravizados que eles precisam, os preços são muito elevados, eles pensam então na mão de obra escravizada indígena, mas os jesuítas vão atrapalhar, né, porque eles são contrários à escravização. Eu até, quando todas as vezes que eu falo na minha aula, a gente faz uma reflexão sobre a relação dos jesuítas com os povos indígenas, porque é muito cobrado em muitos vestibulares, seriados tradicionais, destaque para Unimontes, o PISM da Federal de Juiz de Fora, entre outros, tá? E aí o que eu quero e preciso destacar aqui? Os jesuítas, eles defendem os povos indígenas, essa escravização, até mesmo quando a gente pensa no bandeirantismo. Entretanto, eles acabam usando de violência. A gente pensa que os povos indígenas são proibidos de cultuar suas divindades, os aldeados são levados ali para o aldeamento e rompem as relações sociais e a construção ali arquitetônica, social mesmo, dos povos indígenas fora do aldeamento. Então, também há violência nesse sentido, tá? Lembrando que os aldeamentos se concentram na América Portuguesa como um todo, na colônia, mas destaque para a região ali amazônica, para o sul brasileiro e o centro-oeste, ok? Pois bem, então as causas: insatisfação com a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, que depois, inclusive, lá na década de 80 do século XVII, vai ser extinta justamente com essa insatisfação, né, que manda produtos com valor elevado, né, ela tem monopólio, então os valores eles são vistos como preços altos, e quando eles vão comprar os produtos locais, né, cacau, a gente pode pensar o próprio algodão, entre outros, né, as drogas do sertão como um todo, eles querem pagar preços baixos. Então essa insatisfação, a gente pode destacar também a insatisfação com os jesuítas, né? E aí o que vai acontecer? E eu sugiro que você assista essa aula pensando na sociedade do açúcar, porque em muitas medidas isso é importante para a gente pensar onde que está o ciclo e o eixo econômico, com destaque para Pernambuco, até mesmo depois das invasões holandesas, ok? Então, a Companhia de Comércio ela tem um monopólio,
Os jesuítas atrapalham também na leitura do Senhor de Engenho, dessa elite local do Maranhão, e liderados pelos irmãos Beckmann, por isso revolta dos Beckmanns ou de Beckmann, lá no estado do Maranhão tem um outro nome também que eles utilizam. Sob a liderança de Manuel Beckmann, eles ocupam a capital São Luís, expulsam jesuítas, representantes da Companhia de Comércio, inclusive eles atacam um centro da Companhia de Comércio, depõe o governador, que nesse momento nem está lá, né? O governador está em Belém, e eles enviam o Tomás Beckmann, um dos irmãos, para Portugal para prestar lealdade ao rei, embora quando ele chegar lá ele vai ser preso e depois vai receber a pena do desterro, ou seja, vai ser degradado, mandado para outra região e, enfim. Nós temos também um novo governador que é instalado, né? Portugal manda um novo governador, o Gomes Freire de Andrade, que foi enviado em maio de 1685. O governador restabeleceu a companhia, derrotou o movimento, líderes como Manuel Beckmann vão ser enforcados. Então, qual que é a mensagem aqui? A mensagem há uma insatisfação contra a Companhia de Comércio, há conflitos de interesse entre jesuítas e a elite local do Maranhão em relação aos povos indígenas, a relação com os povos indígenas e também a Companhia de Comércio vai ser vista como algo ruim, né? O seu monopólio, inclusive, será extinta posteriormente. Eu te vejo na próxima aula aqui no História Profundão. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, vem preparar a história comigo. Tamo junto!